no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ele estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o Senhor lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que este já é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós já há 2 semanas estudamos este texto. Estudamos este texto e falamos na perspectiva do Deus que encarnava, do Deus que fazia-se homem e vinha a habitar entre nós, e da grandeza desse Deus. E como já falei com os irmãos, este texto, como nós podemos perceber, faz um paralelo com o texto anterior que fala do nascimento de João Batista. E, portanto, não podemos ignorar este paralelo, ignorar a comparação que cá existe. E, portanto, eu, antes de entrarmos até em si nesse texto, gostaria de relembrar aos irmãos aquilo que aconteceu até aqui. Lembramos que a primeira parte da história fala da família de um sacerdote. Um sacerdote que servia no templo do Senhor, que estava em um seleto grupo de homens privilegiados que podiam entrar no Santo dos Santos, o Santíssimo, onde a presença de Deus estava. Não existiam muitos homens que podiam entrar neste lugar. A verdade é que mulheres não podiam entrar, crianças não podiam entrar, apenas homens. E não era qualquer homem, não bastava ser um homem judeu, ser justo diante de Deus, não bastava ser profeta, precisava ser mesmo um sacerdote. E não era qualquer sacerdote. Como os irmãos devem lembrar que naquele dia, de maneira específica, o sacerdote Zacarias, porque era o seu turno, porque foi a sorte lançada sobre ele para que ele entrasse para acender o incenso, naquele momento é que ele entrou. Qualquer outro sacerdote que entrasse naquele mesmo tempo ou que dissesse: Não, Zacarias, não entra tu, entra eu neste momento, vamos aqui fazer uma troca, seria fulminado pela presença de Deus e morto naquele momento. Portanto, Zacarias fazia parte de um seleto grupo, estava numa elite religiosa. E lembrarmos que, naquele tempo, para o povo de Israel, não existia muita diferença entre a religião e política. Portanto, a verdade é que, naquele momento, eles não tinham sequer uma liderança política, porque viviam sob a liderança dos romanos, e, portanto, os sacerdotes acabavam por ser a liderança do seu povo. E também, desta maneira, acabavam por ser, além de sacerdotes, então também uma liderança política. E desta maneira, eles faziam estes 2 papéis. Portanto, Zacarias estava na elite da liderança do seu povo. Era um homem livre, maior de idade, não é? Que tinha a sua família, que era sacerdote e que estava na liderança e no poder do seu povo. Que eram os sacerdotes que conversavam com a liderança dos romanos nas questões ligadas ao povo, como nós já sabemos, e como, por exemplo, na semana passada, ao falarmos sobre a Páscoa de Jesus, nós vimos isso,
que foram os sacerdotes que levaram e apresentaram a queixa e apresentaram Jesus, e que julgaram a Jesus antes de entregá-los aos romanos para que também por eles fosse julgado. Portanto, Zacarias fazia parte desta elite. E, portanto, nós conseguimos imaginar, ok, Deus falou com este homem, era um homem importante. Não é? Era um homem importante no seu tempo, para o seu povo. Tanto que nós lembramos que o texto nos dizia é que o povo orava por ele. Enquanto ele entrou no Santo dos Santos para oferecer incenso, o povo orava por ele. Olha que coisa bonita, não é? Nós cá oramos uns pelos outros, nós sabemos os pedidos de uns dos outros, nós oramos uns pelos outros, mas uma coisa é nós orarmos uns pelos outros, outra coisa é termos o povo a orar por nós. Imagina se todo o povo português orasse por si. Enquanto está a fazer o seu trabalho, todo o povo dobrasse o joelho e orasse por si para que fizesse o seu trabalho bem, para que chegasses à presença de Deus, para que o Senhor falasse consigo. Olha que coisa especial que seria. E era o que Zacarias tinha. Mas o texto não fala apenas de Zacarias. Fala também de sua esposa, de sua mulher, Isabel. E a mulher dele diz que ela também era justa e fiel a Deus. Também era justa diante do Senhor. Que família! Que família abençoada, uma família importante, uma família conhecida, uma família proeminente. Ela também da casa de sacerdotes, provavelmente filha de um sacerdote. A mãe era filha também de sacerdotes, portanto, ela era filha e neta e bisneta, ou seja, vinha toda uma família de sacerdotes. Criada ali ao pé do templo, a conhecer a realidade desta vida e sempre com pessoas na família que eram importantes e proeminentes. Até que voltamos-nos então a esta segunda parte e olhamos esta família e estas personagens que se nos apresentam nesta segunda parte, no trecho que lemos. A primeira personagem que o texto nos apresenta é Maria. Maria é um nome que é tão comum em nossa sociedade, em nosso país, não é? E esta Maria não era diferente, era alguém absolutamente comum. Primeiramente, uma coisa que nos é estranha, porque obviamente é diferente e precisamos ressaltar, é que Maria era uma adolescente. E quando nós dizemos adolescente, nós pensamos, olha, era uma adolescente que ia casar, que já estava prometida em casamento. Os irmãos têm alguma ideia de qual devia ser a idade de Maria? 14, no máximo. Exatamente. Porque entre 12 e 14 anos era a idade em que normalmente as mulheres eram prometidas e dadas em casamento. Nunca mais do que os 16 anos. No máximo 16 anos. Entre 12 e 14, provavelmente. Portanto, muito jovem, sem experiência na vida. Ainda mais, o texto nos diz que quando o anjo a visita, diz que ele a visita em uma vila, como nós já falamos, não é? Na semana também, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre isso. De como aquele lugar onde ela via era uma pequena vila. E a verdade é que o texto nos mostra que aquele lugar, quando estudamos e vemos o que os arqueólogos vão nos dizer e os historiadores vão dizer, é que aquela vila tinha aproximadamente entre 1.500 e 2.000 pessoas. E quando diz aquela vila, diz mesmo a vila como um todo e o arredor. Não apenas aquele lugar onde ela vivia especificamente, mas toda aquela região, portanto, que era a sua freguesia, não é? Tinham apenas entre 1.500 e 2.000 pessoas. Portanto, uma jovem adolescente que provavelmente as únicas vezes que saíra dali tivera sido para ir a Jerusalém para cumprir as suas obrigações no templo, como todas as famílias deveriam fazer. E, portanto, uma jovem que não conhecia o mundo, não conhecia muito da vida. Uma jovem pura. O texto nos mostra que era uma jovem fiel a Deus. E como que nós conseguimos perceber que era fiel a Deus? Porque quando o anjo diz a Maria aquilo que vai se passar, aquilo que vai acontecer, o que ela responde?
no verso 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E diz então que o anjo se ausentou dela. Fecha o carro. E diz então que o anjo se ausentou dela, mas que, portanto, ela obedece ao Senhor. Ela é alguém obediente ao Senhor, que ouve a sua voz e obedece imediatamente. Quantas vezes nós percebemos, ouvimos a voz do Senhor, cremos que o Senhor falou conosco e ainda hesitamos, ainda demoramos. Mas Maria não. Ela foi fiel a Deus e, portanto, também submissa à sua vontade. Mas Maria não é a única personagem que aparece nesse texto. Também aparece nesse texto, ainda que muito rapidamente, o seu marido José. E como é interessante quando nós estudamos, e às vezes há pessoas que se perguntam, e essa pergunta eu já ouvi umas quantas vezes, a dizerem assim: mas pastor, responda-me uma coisa, porque é que então no Evangelho de Lucas, quando vai falar, por exemplo, do nascimento de Jesus, fala de Maria e por José passa-se muito ao lado. E quando nós vamos ler, por exemplo, no Evangelho de Mateus, acontece exatamente o oposto. Fala-se mais de José e Maria passa-se ao lado. Por que é que isso acontece? Por que é que um texto apresenta de uma maneira e outro texto apresenta de outra? Isto está mal, isto está errado, vocês dizem que a Bíblia toda é um livro único, mas não é. Eu tenho o privilégio de ser casado com uma jornalista e já trabalhou a fazer muitas reportagens, de trabalhos de matérias. E ainda ontem, quando conversava com ela sobre este assunto, foi muito interessante porque ela dizia-me exatamente de um exercício que tinham que fazer na faculdade de comunicação social, exatamente a pegar o mesmo tema e ter que desenvolver a depender de qual era o meio de comunicação que aquilo estava. Portanto, se fosse, e eu vou usar exatamente o exemplo que ela disse-me, se fosse uma revista de hipismo, como é que apresenta esta matéria? Fosse uma revista médica, e dizer assim, mas como é que é possível? Às vezes é. Como é que apresenta esta matéria? Se é uma revista de tal outro assunto, que agora não me lembro qual, falhou-me, como que apresentaria esta matéria? Portanto, a verdade é que nós percebemos que, a depender de com quem estamos a falar, precisamos falar de maneira diferente. Agora mesmo, enquanto orava pelas nossas crianças, uma das coisas que eu pedi, e os irmãos devem ter percebido, e é por isso que nós temos o ministério infantil, por isso que durante o nosso culto as crianças mais pequenas vão lá para trás, porque se elas ficarem aqui a ouvir o pastor a falar, o tempo que o pastor fica a falar e as palavras difíceis que o pastor fica a usar, não vão perceber muita coisa. Ainda vão ficar aborrecidas e ainda vão dizer, a igreja é uma ganda seca. Não é? E é normal, é de se esperar, porque de facto não dá, ou mesma coisa ao contrário, se eu fosse falar cada frente sempre como quem fala para crianças pequeninas, imaginem o que ia acontecer. É natural que eu falasse como se estivesse a falar com crianças pequeninas, os irmãos também iam dizer, olha, mas o pastor fica sempre a falar, parece que somos todos crianças. O que é aquilo? O pastor, em vez de falar, em vez de pregar como deve ser, em vez de expor o texto bíblico em profundidade, fica ali sempre na superfície a fazer gracinhas e tal. Epá, aquilo afinal é o quê? Portanto, não podemos falar, ainda que seja do mesmo tema, para pessoas diferentes, mas da mesma maneira. E porquê digo tanto e porquê foco tanto nisto? Porque este texto, novamente, temos que lembrar, como já apresentei no começo, e se o irmão ou a irmã não pôde ver, está no nosso Facebook, está no YouTube, quando nós começamos a apresentar o Evangelho de Lucas, há algumas semanas atrás, e nós precisamos lembrar que este Evangelho foi escrito por um gentio para um gentio. Portanto, ele é um evangelho escrito para o mundo secular, não para o mundo religioso.
E a verdade é que para o mundo secular, hoje em dia, inclusive, muitas vezes, o que se pergunta quando vai-se preencher um cadastro de uma criança, em muitos lugares do mundo, inclusive impressionou-me. Nós, quando víamos no Brasil, eu achava mal. Eu ficava bastante ofendido. Quando perguntavam, havia algumas fichas das crianças e que só havia o espaço para o nome da mãe. E eu dizia, mas e eu? Onde é que entro? Eu sou o pai, também faço parte. Porque a verdade é que hoje em dia já se tornou-se tão comum as mulheres serem mães sozinhas e às vezes o pai não ter nenhuma responsabilidade e não só, às vezes não ser nem sequer conhecido. De tal maneira que, para não gerar nenhum constrangimento, olha, a mãe todos sabem quem é, o pai às vezes não. Então, para não gerar constrangimento, sequer há o espaço para o pai. E nós achávamos que isto era uma coisa, isto é uma coisa do Brasil, se calhar, e tal. Mas quando vivemos no Reino Unido era igual. E haviam coisas que, de facto, o pai sequer podia participar. E eu falava, mas isso é um disparate, chega a ser um contrassenso. E a verdade é que é. É uma realidade deste mundo, e é uma realidade deste mundo, mas nós temos que lembrar que o plano de Deus é a família. E, portanto, pai e mãe têm igualdade no que diz respeito também aos filhos. Mas por que então Lucas apresenta o lado de Maria e não apresenta o lado de José? Porque é verdade que para um grego, imaginem, quem estava grávida? Quem achou-se grávida? Foi Maria. Então, se foi Maria que achou-se grávida, não fazia sentido nenhum ter que dizer que, mas então o anjo apareceu ao seu marido, e um grego provavelmente ia estar a dizer, mas apareceu o marido porquê? Não podia aparecer diretamente a ela. E porquê que não falou diretamente com ela? E ao dizer, principalmente o que nós vamos ler em Mateus a seguir, quando formos estudar sobre José. Mas era suficiente para um grego saber que o anjo visitou a Maria e falou com ela. Isto é suficiente. Nenhum grego jamais se perguntaria, mas e o pai, o que disse? E José, o que disse? Porque a verdade é que a cultura deles era uma cultura muito diferente. A cultura deles, na cultura gentia, mesmo na cultura romana, para se ter aquilo que o texto nos diz que Maria foi desposada, era uma virgem desposada, no verso 27, desposada que significa prometida em casamento. Mas esta promessa de casamento não era como uma promessa hoje em dia, não é como um noivado de hoje em dia. É quase como se nós imaginássemos que hoje já é possível que o casamento religioso na igreja seja feito também com efeitos civis. Mas muitas pessoas ainda preferem fazer o casamento civil e depois fazer a cerimónia religiosa. É como se eles já estivessem casados civilmente. Ou seja, eles já estão casados. Não vivem juntos, ainda não coabitaram, ainda não tiveram a festa de casamento, mas já estão casados. Porque esta promessa era uma promessa inquebrável. Era uma promessa que, se esta promessa de casamento fosse quebrada, eles seriam considerados divorciados. E não casados. Não chegaram a casar. Não. Seria, divorciaram-se. Se um dos dois, porque eles ainda não estavam a viver juntos, não estavam a coabitar, não tinham tido relações sexuais, como o texto mesmo deixa muito claro disso, tanto que Maria pergunta ao anjo, como é que pode ser que eu vou estar grávida se eu sou virgem? Portanto, se acontecesse neste tempo, enquanto esperavam pelo casamento de facto, que um dos dois tivesse relações com outra pessoa, portanto, que traísse, esta pessoa sofreria aquilo que a Bíblia diz em Deuteronômio que deveria ser o processo para um adúltero. Mesmo que ainda não tivessem casado de facto no sentido de ter tido a cerimónia religiosa. Porque esta promessa já era como um casamento. Assim, então, podemos perceber que pela cultura judaica eles já estavam casados. A promessa já havia sido feita. E para que esta promessa fosse feita, tinham alguns passos. Primeiro é que a promessa de casamento era feita num acordo entre os pais. E, portanto, novamente, nós voltamos à centralidade das famílias. E como as famílias são importantes. E apesar de toda a crise que isso possa ressaltar, se nós pararmos e pensarmos bem, quem é que nos conhece melhor do que a nossa família, não é?
Quem é que nos conhece melhor do que o nosso pai e do que a nossa mãe? Quem é que nos ama mais e está mais interessado no nosso bem do que o nosso pai, do que a nossa mãe? E que num caso de uma relação não tem o problema, e vamos colocar o problema entre aspas, não é? Dos sentimentos envolvidos. E por que eu digo o problema dos sentimentos envolvidos? Porque nós sabemos, como seres humanos, que os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam. E, portanto, eles nos amam, nos conhecem muito bem e não estão envolvidos emocionalmente com a outra parte. Portanto, conseguem com clareza, com frieza, observar e ver: será que este relacionamento, será que este casamento é o melhor para a minha filha, para o meu filho? E este era o primeiro passo. O segundo passo, e muitas pessoas esquecem-se desse e acreditam que os casamentos eram apenas um acordo entre as duas famílias, mas precisava ter o consentimento de ambos os jovens. Precisava ter o consentimento de ambas as partes. Portanto, os jovens eram consultados e tinham o direito de dizer que não. Eles podiam dizer: não, olha, desculpa, eu sei que amam-me, eu sei que querem o melhor para mim, mas, entretanto, olha, desculpe, mas com este rapaz eu não caso-me. Ou com esta rapariga, não há hipótese. E, portanto, a opinião dos jovens era uma opinião importante. Mas também não parava por aí. Ainda havia uma questão económica. Porque a família da jovem, portanto da rapariga, dizia qual era o dote. Portanto, qual o valor que deveria ser pago pelo jovem que tivesse interesse nela. E aí podem alguns pensar: mas que absurdo, mas que disparate. Como é que pode? Estão a vender? Por acaso ela é um produto para que seja vendida? Mas aqui o sentido não é este. O sentido é o sentido de que aquele jovem demonstre que tem capacidade financeira, que trabalha, que é independente, que tem recursos. E segundo, que ele demonstra que de facto quer. De que o seu interesse nela em constituir essa família está acima de interesses financeiros. Não é mais importante do que o dinheiro. E que, portanto, ele está disposto a fazer tudo o que for preciso e necessário para constituir esta família. E provar para a família e provar para ela que, de facto, ele tem um interesse e que este interesse não é um interesse apenas olha, eu gosto dela, seria fixe estarmos juntos. Está bem, então agora trabalha e tens que conseguir este dinheiro e provas. Se calhar, hoje em dia, se fosse assim, muitos desistiriam de casar, não é? Iam dizer: afinal nem gosto tanto. Mas no mundo romano, não. No mundo romano era apenas o consentimento entre as duas partes. As famílias não envolviam-se, não havia a questão financeira, era apenas duas pessoas, dois jovens, conheciam-se: olha, queremos casar. Casamos. E o casamento não tinha nenhuma questão religiosa, ou seja, se calhar um adorava um Deus, outro adorava outro, e iam dizer: afinal vamos fazer no templo de qual Deus? No seu ou no meu? Fazemos nos dois? Fazemos em nenhum. Quase que a viver juntos, como muitos jovens hoje em dia fazem. Isto tudo para perceberem todo esse contexto e a realidade ao redor deste acontecimento. Porque então vem um anjo e diz para esta rapariga que ela vai estar grávida. Imaginem como de facto ela ficou chocada com isto. E como ela pensou: mas como é que pode? Eu sou virgem e eu estou desposada. O que vão pensar de mim? Este bebê não vai nascer. E sabe porquê este bebê não vai nascer? Qual era o castigo para uma jovem adúltera? Apedrejamento. Até a morte. Não é taca-lhe ali uma pedrinha e pronto, deixa andar. Apedrejar até a morte. Mas o anjo diz que ela é abençoada, que ela é agraciada, que será o Espírito do Senhor com a sua sombra que cobrirá. E se nós lembrarmos esta expressão de que o Espírito do Senhor com a sua sombra é a mesma expressão quando o tabernáculo fica pronto e diz que a sombra do Senhor estará sobre aquele lugar. Portanto, quando o texto bíblico nos diz que a sombra do Senhor quer dizer a presença de Deus, Deus estará ali com a sua presença. Mas, novamente, não fala apenas de Maria. Fala também de José.
E para percebermos quem é José, precisamos ir para o Evangelho de Mateus no capítulo 1. E o Evangelho de Mateus no capítulo 1, dos versos 18 a 25, nos conta uma história a partir de uma outra perspectiva. Lembrem um exemplo que eu disse que a Andressa ensinou-me sobre como devemos contar as histórias da maneira diferente do interesse do público, não é? Aqui é Mateus, um judeu, portanto alguém diferente de Lucas, e a escrever para judeus, uma cultura completamente diferente da cultura gentílica. E portanto, Mateus, ao conta assim, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Se os irmãos lembrarem, era comum mensagens de Deus por anjos virem por meio de sonhos. É assim que Daniel, que inclusive nós há algumas semanas citamos, exatamente o mesmo anjo, o anjo Gabriel, aparece a Daniel exatamente em sonho. E, portanto, não é incomum, muito pelo contrário, é algo comum que Deus escolha falar com as pessoas ao enviar um anjo por meio de sonhos. E é isso que faz também a José. Verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. No outro texto diz a Maria que deve ser o nome Jesus. Neste texto diz a José. Porquê? Porque a verdade é que na cultura judaica, quem dava o nome era o pai, não a mãe. E, portanto, Mateus interessa contar a história e mostrar que o anjo falou também com José. Porque se Maria dissesse a José: olha, estou grávida, foi o Espírito Santo, está bem? E é para botar o nome de Jesus. Ou seja, é uma maneira de dizer: o filho realmente não é vosso, não vais ter nada a ver com ele e ainda vais criar como teu. Agora, conseguem imaginar porque é que até aqui nós já lemos que José, e nós já vamos lá ter, decide então não receber Maria. E o texto, como os irmãos bem percebem, o texto diz que ele planeia fazer o quê? Deixá-la secretamente. E a palavra original é divorciar-se. Divorciar-se de Maria. Ele vai pedir o divórcio. Verso 22. Ora, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Que quer dizer Deus conosco. 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. E aqui há algo interessante, é que o casamento era, de facto, ele era concretizado exatamente no primeiro dia da festa de casamento, que durava 7 dias. Portanto, uma festa de casamento durava 7 dias. E ele era concretizado, ele era consumado no primeiro dia, onde o casal de jovens ia para a tenda e, de repente, agora imaginem que constrangimento, não é? Depois saíam de lá e todos esperam fora. Muito bem, agora vamos comemorar outros 6 dias o vosso casamento. Muito bem. E isto era assim, e eles eram tão jovens, e portanto José devia ter ali na altura por volta de 20 anos, porque dizia-se que deveriam se casar jovens, exatamente para não aflamar esses instintos. E portanto vermos aqui José e o texto a dizer que ele não conheceu Maria enquanto não deu à luz Jesus. Portanto, José casa-se com Maria, faz todo o casamento, não consome o casamento no primeiro dia como poderia, não faz consumar o casamento como poderia.
aquilo que era por direito, e mesmo sendo jovem e desejando, obviamente, ter a sua mulher, tem domínio próprio, de tal maneira que espera que ela dê à luz o filho para que então possa consumar o casamento. José, um homem justo. Justo porque amava a justiça. E ele, por mais que fosse também misericordioso, como o texto nos mostra, e ele é misericordioso porque ele, como já disse, deve ter dado uma parte no mínimo. Era no mínimo metade ou mais, quando não dava tudo aquilo que era o dote da rapariga. E já havia entregue a família. E quando diz que ele secretamente pretende divorciar-se dela, quer dizer que ele não vai reaver aquele dinheiro. Porque para ele reaver o dinheiro, ele precisava levar o caso diante dos sacerdotes. E ele, ao levar o caso diante dos sacerdotes, ia dizer, olha, esta rapariga está grávida. E, portanto, traiu-me. E, portanto, eu quero o divórcio por meu direito. Portanto, eu não serei divorciado. Ela será, mas eu não. Ela será apedrejada e a família ainda tem que me devolver todo o dinheiro. Mas ele, quando diz que secretamente planeia o fazer, significa que ele não vai levar diante dos sacerdotes para que ela não seja morta, mas que também ele não vai ver o seu dinheiro de volta. Portanto, um homem misericordioso, mas também justo, porque também não deixa passar. Ele não pensa, deixa estar, sabemos como é que é. E era essa a cultura dos gentios, era esta a cultura dos romanos. Tanto que, se nós pararmos para pensar, e pode-nos parecer algo muito estranho, não é? É que na cultura judaica era a linhagem do pai que era levada em consideração. Eu falo assim, mas como assim a linhagem do pai que é levada em consideração? Por que não da mãe? Porque o pai é que precisamos saber quem o pai é, não é? Porque a mãe todos já sabem quem é. Mas o pai, e principalmente num tempo em que os homens viajavam muito para o comércio, a trabalho, a servir. Imaginem, por exemplo, Davi, quando era um pastor de ovelhas, passava meses no campo. Imaginem que fosse casado. Ou os seus irmãos, que eram guerreiros e que iam para as batalhas, e saíam de casa e passavam meses nas batalhas, em campanhas. E, portanto, suas mulheres ficavam em casa. No meio dos gentios, era normal um homem sair de casa, quando voltar, e lá está uma outra criança a correr. Eram filhos bastardos, estavam por ali, ok, ele sabe que não é dele, mas também não sabe de quem é, ele não sabe, não é? De quem é, mas também, pronto, seja, deixa estar. José não, era um homem justo. E ele, portanto, não podia conviver com a ideia de que aquela rapariga que ele desejou casar, que ele empenhou-se para que pudesse casar com ela, que fez tudo como deveria ser, agora estivesse grávida de um outro homem e que, portanto, aquele filho não fosse dele. Ele não podia conviver com esta ideia. Porque era um homem justo diante de Deus. E, portanto, desejava justiça. Mas também temente a Deus. Tanto que dorme e tem um sonho, e neste sonho o anjo fala com ele. E o anjo dá a ele a mesma mensagem que nós vimos que o anjo havia dado a Maria. E alguns vão dizer, mas então, afinal, o anjo apareceu a quem? O anjo apareceu aos dois. A verdade é que o anjo aparece aos dois. Aparece a Maria e aparece a José. É claro que precisa aparecer a Maria para que ela perceba o que está a acontecer. Imagina uma rapariga virgem, de repente começa a crescer a barriga, está grávida, e o que é que aconteceu? A mesma coisa a José. Um homem judeu, justo, misericordioso, amoroso, jamais aceitaria que a jovem viesse até ele e dissesse, olha, é do Espírito Santo também. Portanto, Deus mesmo dá testemunho de que esta é a verdade. E ele também, um homem
obediente a Deus, temente a Deus. Porquê? Porque nós vemos que, despertando José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Apesar da justiça clamar, e não só a justiça, lembrem-se que o casamento precisava do consentimento dos dois. Portanto, José consentiu com o casamento. Portanto, José conhecia ou ouviu falar de Maria e encantou-se. E disse, eu quero casar com ela. Eu não consigo esperar o dia em que vamos casar. E de repente ele é decepcionado ao ouvir que ela está grávida. Como que seus sentimentos, o seu coração está partido neste momento? Mas ainda assim, quando o anjo o visita, ele não negocia com o anjo, não diz, olha anjo, eu peço perdão, mas ela traiu-me. É um contrato, o casamento é um contrato que pressupõe a confiança, que pressupõe que se acredite na outra parte. E se já começa assim, já começa mal. Não podia começar pior. Olha, anjo, desculpe-me, mas vais ter que arrumar outro marido para ela. Porque este aqui, para mim, não é possível. Quantas vezes dizemos ao Senhor, ó Senhor, eu não consigo. Chama outra pessoa, porque eu não consigo. Quantas vezes sentimos o Senhor ao falar ao nosso coração, a dizer que devemos falar do seu amor para outra pessoa. Alguém que trabalha connosco, que estuda connosco, o nosso vizinho, alguém da nossa família. E nós dizemos, não, eu não sou a pessoa certa. Imaginem que José tivesse dito isso. Anjo, desculpe lá, acho que foste à casa errada. Se calhar, olha, tem um outro rapaz aqui na casa de baixo. Ei, aquele é um homem de Deus. Fala lá com ele. Ele sim é a pessoa certa. De uma família humilde também. Daquela mesma região, aquela mesma pequena cidade. Imaginem o que era um carpinteiro naquela altura e numa cidade tão pequenina. Era alguém muito humilde. Vivia uma vida simples. Incógnitos. Quem é que daria falta de Maria e de José? Ninguém. Tanto que, se lembrarmos bem e avançarmos um bocadinho, quando Jesus vai nascer, mesmo quando vão à cidade dele, porque vai haver o censo, está a ter o censo agora, não é? E ele precisa ir à cidade dele. Imaginem que tivesse que ir à cidade dos nossos antepassados. Bem, nós íamos ter que cruzar Portugal todo, não é, amor? Íamos ter que ir lá para Chaves para fazer o nosso censo. Ainda bem que nós fazemos agora por carta, recebemos na nossa casa. Mais fácil. Mas José foi até a cidade dos seus antepassados. E lá chega... Agora imaginem, vamos para a cidade da nossa família. Imaginem que vamos ficar na rua, não é? Alguém vai dar um jeitinho de dizer, não, tudo bem, não tem aqui uma pousada, um hotel e tal, mas olha, damos um jeito aqui, ainda mais com a tua mulher grávida, não é? Não vamos deixá-los assim na rua, vamos arrumar um sítio para ficarem. Mas eles eram tão incógnitos que eles vão para a cidade de José e chegam lá e não conhecem ninguém. E tentam arrumar uma pousada e não conseguem. E no fim acabam por ficar ali no estábulo, numa estrebaria. Incógnitos, ninguém os conhecia, não fazia diferença. Ao contrário do que nós vimos de Zacarias, não é? Aqui ninguém orava por eles. Enquanto Maria se achava grávida, enquanto José vivia o dilema de agora a minha noiva, a minha mulher está grávida, a verdade é que ninguém orava por ele. Ninguém orava por Maria. Mas ambos, o casal, não procuravam reconhecimento, não procuravam ser importantes, não procuravam ser conhecidos, eram pessoas comuns. Mas quando olhamos essas duas famílias, uma marca em comum fica. É de que ambas as famílias eram tementes e obedientes a Deus.
Deus usou a família do sacerdote e usou a família do marceneiro, daquela mulher filha de sacerdote, temente a Deus, e da adolescente camponha. Deus usa famílias que o temem e obedecem. Este é o único critério de Deus. Não precisa ser bonito, nem precisa ser, não importa se é jovem ou velho, se é bonito ou se é feio. Zacarias e Isabel já eram de idade. José e Maria eram jovens. Zacarias e Isabel eram conhecidos, as pessoas oravam por eles. Maria e José eram incógnitos e ninguém orava por eles. Estavam ali em Jerusalém, Zacarias e Isabel, e viviam aquela vida ali ao pé de Jerusalém. José e Maria no interior, no campo. Mas o critério de Deus é que Ele usa famílias que o temem e o obedecem. Homens e mulheres que juntos colocam-se como família diante de Deus e o temem e obedecem. Se o vosso cônjuge ainda não teme e obedece a Deus, é isto que falta para que a vossa família, como família, possa servir ao Senhor. E é por isso que o testemunho mais importante que nós temos que ter é dentro de nossas casas. Porque se alguém algum dia vier a mim, e os irmãos agora já ficam avisados, se calhar já não vão fazer isso, não é? Diz assim, pastor, mas o problema é a minha esposa. Ela até vem à igreja, mas não teme ao Senhor de verdade. E eu vou dizer, ok, muito bem. E o que é que tu estás a fazer para que ela tema ao Senhor de verdade? Mas isto não é... Eu não tenho nada a ver com isto. Isto é com ela. Não é não. Agora que és crente no Senhor, que temes ao Senhor, é vossa responsabilidade. Dar a ela o exemplo, dar a ela o testemunho, guiá-la neste caminho. E mesma coisa para as senhoras. Pastor, mas o meu marido ainda não conhece o Senhor. Ora por ele. Dê a ele um testemunho que seja tão inequívoco que ele não tenha como dizer outra coisa senão, de facto, Jesus é Senhor. Temam e obedeçam ao Senhor. De tal maneira que o Evangelho seja não apenas dito, mas vivido em vossa casa e por vossa família. Para que vossa família possa ser, então, uma família usada por Deus, usada pelo Senhor. Porque Deus usa famílias que o temem e obedecem. É o único critério de Deus. Portanto, Deus quer usar a vossa família. Deus quer usar a vossa família. Oremos ao Senhor.